relações, embora complexas, são peças fundamentais na realização comportamental e profissional de um indivíduo. Desta forma, a análise dos relacionamentos entre professor e aluno envolve interesses e interações, sendo essas interações o expoente das consequências, pois a educação é uma das fontes mais importantes do desenvolvimento comportamental e agregação de valores nos membros da espécie humana. Focamos uma discussão na Escola Estadual Senador João Bosco sobre o relacionamento entre professor e aluno. Muitas vezes, buscamos nos nossos professores referências de comportamentos, valores e atitudes, e quando esse vínculo torna-se positivo, levamos conosco como modelo de conduta. Relacionamento no qual é positivo ou não. Na escola, podemos constatar os dois lados, que levam em conta a formação pessoal e profissional, onde há respeito e desrespeito de ambos os lados. Na escola, há uma relação harmoniosa com alguns professores, já com outros, o desrespeito é grande. Franco Ramos Martins, professor de História da Escola Estadual Senador João Bosco. Eu trabalho turno matutino e vespertino aqui, ministrando aula de História. E aqui na Escola Estadual Senador João Bosco eu tenho um pouco mais de 4 anos, mas eu já tenho assim, uma experiência, não é tão grande experiência, mas eu tenho alguma experiência no magistério de mais de 20 anos. E o que se pode notar ao longo desse tempo e por outras escolas das quais eu já passei, é que existe uma relação estreita, existe uma relação e tende a existir essa relação que nem sempre é harmônica, não é? Nem sempre é uma relação de harmonia entre aluno e professor. Essa relação, às vezes, é uma relação tumultuosa, às vezes é uma relação conflitante, mas às vezes é uma relação harmônica, né? E penso eu que o resultado dessa relação, o sucesso ou fracasso dessa relação, né, entre professor e aluno, vai muito do entendimento de que cada um quer, ou da perspectiva de que cada um tem da escola. Quando o aluno vem para cá e quer só ser aluno, não quer ser estudante, quando o professor não cobra dele, ele acha que esse professor é um professor legal, porque ele não vem para estudar. Quando o aluno vem para a escola e resolve ser estudante, e que o professor faz corpo mole, ele vai cobrar do professor, porque ele quer aprender. Então, depende muito de como é tanto o comportamento profissional do professor, quanto o comportamento docente, essa relação e essa harmonia entre os dois lados. Eu sei que a autoridade é uma coisa natural, né? O domínio da sala, o domínio da classe, o se fazer respeitar, no caso do professor, o se fazer ouvir, no caso do professor, é um exercício profissional, é um exercício da prática. Ninguém aprende na sala de aula na universidade, você aprende na prática. Existem diferenças muito grandes, né? Realidade, teoria e prática nesse caso aí. E assim, o que também durante esse tempo todo eu aprendi é que a primeira coisa que você tem que fazer para chamar a atenção do seu aluno para a importância daquilo que você vai ensinar ou vai tentar ensinar é mostrar a ele a utilidade daquilo que ele vai aprender. Porque ninguém aprende nada que não vai ser útil mais tarde. Por mais que outra pessoa tente de todas as formas, modos, maneiras de tentar ensinar aquele indivíduo, por mais que ele se esforce, ele não vai aprender. O que acontece aí é que se ele souber a utilidade daquilo que ele está aprendendo, ele vai aprender com mais facilidade. Então, existe muita teoria dentro da sala de aula, existe muita teoria livresca que é repassada para os alunos, mas o que na verdade interessa é algo que vai ser útil na vida, né, desses jovens. Então, o professor tem que
ter convicção daquilo que está ensinando e o aluno tem que saber a utilidade daquilo que está aprendendo. Sem isso, essa harmonia fica, né, comprometida. A relação que existe entre o professor e aluno não pode, de forma alguma, ser uma relação estritamente profissional de discente-docente. É preciso que haja um certo contrato social, vamos dizer assim, uma certa negociação, né, de convivência entre professor e aluno. Eu sempre, às vezes, em algumas salas, né, eu comentava isso para os meninos, assim, olha, se vocês não gostam, os meninos não gostam da minha aula, o problema é que nós vamos ter que nos aturar até o final do ano. Então, vai depender de nós todos aqui, se a nossa convivência vai ser pacífica ou não, harmoniosa ou não. Penso eu, né, que a minha relação é harmônica com todos eles. Né? Claro que às vezes a gente tem que chamar atenção, como acho de vez, a gente brinca, a gente conta piada, eu consigo, de uma forma ou de outra, penetrar naquele universo dos adolescentes e tudo. Tenho um filho pré-adolescente que estuda aqui também, e assim, convivo muito bem com os colegas dele, sou professor dele, né? Então eu tenho essa coisa de me aproximar dos meninos, né? E assim, por incrível que pareça, eles gostam de mim, né? E eu não faço, às vezes não faço nenhum esforço para que isso aconteça, mas eles gostam de mim, é um negócio impressionante. Mas existem alguns professores que eles de cara logo antipatizam, impressionante. E existem alguns professores que às vezes não conseguem. Eu já ouvi muitos colegas meus se queixarem, turma tal, ninguém consegue dar aula. E eu fico surpreso porque eu consigo dar aula em todas as turmas. Não sei dizer assim, se é uma questão de método, né, de ensino, uma questão que deveria mudar ou se repensar o método de ensino-aprendizagem. Eu não sei, na verdade, o que seria. O fato é que alguns professores simplesmente não conseguem, né, produzir algumas turmas, né, e outros sim. Então, assim, ou é aquela turma que sente uma empatia imediata por aquele professor, gosta dele de graça, assim, ou o oposto pode ocorrer, né? Às vezes a turma antipatiza, assim, né, gratuitamente o professor. Né? Primeiramente, boa noite. Essa questão da relação do aluno com o professor, ou vice-versa, é um tema importante para todos, porque muitos alunos têm certo tipo de relação com o professor e outro tipo de relação com outro professor. No meu caso, minha relação com o professor é somente, como eu posso dizer, educacional, mas, no entanto, tem outros professores que eu tenho mais um certo tipo, digamos, de intimidade, brincadeiras, descontrações. No entanto, muitos alunos preferem certos tipos de professores, seja eles por causa que eles têm uma certa explicação melhor de certos assuntos, não se perdem no momento que o professor está explicando, se ele tem um certo domínio com a sala, que muitos professores não têm, digamos, essa qualidade de dominar a sala de aula como devido. Não pode dizer também, tem professores também que têm um certo tipo de autoridade, fazendo com que o aluno não se intimide, pelo contrário, ele respeite cada vez mais o professor, fazendo com que o aluno preste cada vez mais atenção na aula e fazendo com que o aluno queira, como posso dizer, se apossar cada vez mais do assunto que tanto esse professor quanto o outro está explicando. Tenho 14 anos e estou na Escola Senador João Bosco, no primeiro ano. Vou falar um pouco sobre a nossa sala, comportamento como de meus colegas e os professores. Do meu ponto de vista, a gente aqui na sala, a gente não é muito quieto, a gente reclama. Os alunos eles têm muito
Eles são muito agressivos, eles não respeitam os professores. A maioria dos professores não tem moral, eles gritam, eles fazem gato e sapato com os professores. E acho que a professora que mais sofre é a de sociologia. É porque eles gritam, ela tá fazendo tarefa, todo mundo tá no celular, ela chama atenção, ela grita com a gente, mas não adianta que ela. A pior coisa, as meninas falam que a pior coisa é ela gritar, aí que eles fazem pior. Mas o único professor que sente respeito, assim, que eu gosto da aula dele, é interessante, é o professor de história, por causa que ele sabe lidar com os alunos e a maioria dos alunos tem medo dele também. Sou do primeiro ano 2 dos Cristianos. Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre a relação entre aluno e professor. A relação entre nós alunos e professora de sociologia é difícil, pois lá na sala ela não exerce o papel de professora, mas como uma colega da gente, poxa, ela começa a explicar, tá? Aí entra no assunto e entramos em numa confusão. Aí, em vez de ela parar com aquela confusão, não. Ela continua e vira um bate-boca entre aluno e professor. Em relação ao professor de artes, ele não tem moral nenhuma. Quando ele está estressado, ele cancela tudo. E a gente fica sem saber o que fazer. Aí depois já está cancelado, ele volta com aquilo e faz a gente fazer de novo o trabalho. E isso fica difícil pra gente. O bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer ao aluno até a intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula é assim um desafio e não uma cantiga de ninar. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam porque acompanham as indas e vindas do seu pensamento. Surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas. Paulo Freire, 1996.